Salve galera do Estação Geek, estamos aqui na Livraria da Travessa, aqui na Barra da Tijuca, evento da Dark Side Books, com o Danilo Beirute, autor do Samurai Shiro, que a editora lançou ano passado, né? Inclusive eu peguei autógrafo com você lá na Comic Con, né? Você tava com mesa sim, lá, sim. Esse ano também, né? De novo, novamente. E para começar a nossa entrevista aqui, queria saber quanto tempo você ficou trabalhando no Samurai Shiro. Como foi essa parte aí do processo criativo do quadrinho? Bom, é assim, eu tenho projetos que às vezes eles ficam anos cozinhando na minha cabeça, né? Tem uma intenção, um pensamento ali sobre, quero aproveitar essa coisa do bairro da Liberdade, essa presença japonesa no Brasil, que às vezes a gente não percebe, mas é muito específico essa presença japonesa no Brasil. Não tem tantos países que tem uma colônia japonesa, e nenhum outro país tem uma colônia japonesa do tamanho da nossa. Então, para a gente brasileiro, às vezes a gente esquece o quanto isso é incomum, né? E como eu tenho alguns outros trabalhos que eu pego elementos brasileiros e tento explorar, tipo o Bando de Dois, que é de cangaceiro e tudo mais, eu achei que, assim, isso aqui tem uma história aqui. Isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, eu fui meio que, aos poucos, costurando. Efetivamente, decidi fazer, sentar e trabalhar, deve ter sido uma coisa de uns 6, 7 meses trabalhando em roteiro, trabalhando em desenho, finalizando tudo, balonizando, botando. Eu não faço balão final, né? Eu tenho um método de trabalho meio avesso. Eu sei a história, eu monto uma estrutura distribuindo as histórias, as páginas pelos momentos da história. Aí eu saio desenhando tudo, sabendo qual é o diálogo que vai em cada quadro, mas eu só vou aplicar esses diálogos no final de tudo. Então meio que eu trabalho muito a partir da parte visual primeiro, né? Então eu acho que foi uma coisa assim de uns 7 meses aí fazendo, e aí depois agora tá com o pessoal da Dark Side, passei pro pessoal da Dark Side, tem um momento de edição, fazer a capa e tudo mais, fica mais por conta dele. Um outro ponto é a questão de inspirações, assim, você pegou elementos assim de séries de TV, de filmes, para poder inserir nessa sua história que se passa aqui no Brasil, né? Que já é um atrativo à parte, né? Sim, muito filme japonês desse tema, do tipo do Kitano, os filmes do Kitano, Outrage, esses filmes de máfia e tudo mais. Alguma coisa desse universo de samurai, mas não é um livro. O Shiro não é uma história de samurai, é uma história de yakuza. Às vezes tem um pouco a complicação nisso, e um pouco dessa coisa mais policial, um pouco do Sin City, alguma coisa assim eu tentei colocar ali. Todo quadrinho, né, que você lança sempre chama atenção, e você já pensa de repente lançar uma possível continuação desse material. Quais são as suas perspectivas, né, para isso? Não, eu já tenho na cabeça, do mesmo jeito que eu tinha na cabeça quando eu comecei o Shiro, eu já tenho a continuação pensada, eu sei a continuação da história, mas como ele está sendo adaptado para o cinema, eu estou dando uma folga antes de já fazer a sequência, né? Como também tem outros projetos que eu estou tocando, eu continuo com a colaboração com o Maurício de Souza no Astronauta, já tenho um outro álbum que está terminando agora, então eu estou dando um pouquinho de ar, porque também assim, cada quadrinho que eu faço, ele meio que é meio bizarro assim, mas existe um certo processo de um autoexorcismo quando eu faço, pelo menos, os meus quadrinhos. Eu encerro um pouco aquele assunto durante um tempo, porque você vive aquilo e fica e pesquisa, e eu faço muita pesquisa para alguns materiais. Então, por exemplo, o São Jorge, eu sei te falar sobre o período diocleciano do Império Romano, eu sei te explicar muita coisa sobre esse período, porque foi uma pesquisa muito específica sobre aquele período para compor o personagem de São Jorge que existe naquele período histórico, né? E com o Shiro não foi diferente, eu tive que fazer uma pesquisa sobre o funcionamento da máfia japonesa, eu li uma biografia, eu não me lembro o nome da moça, mas é alguma coisa, ela era filha de um chefe de máfia japonesa, e ela conta na biografia dela como que foi a vida dela e como ela se libertou disso. Então tem muito uma pesquisa, e chega uma hora que você fala assim,
putz, agora eu tô terminando o álbum, isso aqui, cansei um pouco do assunto, vamos pular para alguma outra coisa. E se você for ver lá a minha grade de lançamento histórica, né? É terror, ficção científica, policial, cangaço, não sei o quê. Eu fico meio que pulando, porque chega uma hora que, sabe, eu não sou aquele cara que vai escrever 15, uma Agatha Christie, que vai escrever 15 mistérios. Eu não sei como que ela aguentava, sabe? Ele escreveu um mistério, agora vai escrever o quê? Outro mistério, com o mesmo personagem. Eu não consigo. Você gosta de variar, né, o gênero? Eu gosto de variar. E até porque, por exemplo, estava comentando até hoje, que o Shiro, ele é uma história que tem muito trama. Então, também tem umas coisas assim, tem outras histórias minhas que tem menos trama, que é mais uma aventurona, outras histórias que a pegada é outra, é mais desenvolvimento do personagem. Então, eu gosto também eu tenho medo de ficar muito preso numa só fórmula e virar um cara de uma fórmula só. É lógico que para mim, como autor, eu não enxergo a minha obra do jeito que um fã, ou um leitor, ou um crítico enxerga a minha obra. A minha visão é a mais limitada de todas. Inclusive, eu sou o único infeliz que nunca leu um livro meu, porque eu fiz os meus livros, então na hora que eu vou ler, aquilo lá já virou, sabe, uma coisa que não é inédito, mas eu também nunca li ele antes de ser lançado, porque eu já fiz ele. Então é difícil você enxergar na sua própria obra. Então eu tenho uma preocupação de ficar tentando mudar de trilha o tempo inteiro, para explorar, sempre expandir um pouco os meus horizontes. Aproveitar que você citou a questão da adaptação, né, do Samurai, eu queria saber em que ponto você está envolvido aí na questão do roteiro do filme, se te consultaram para escolher elenco, alguma coisa assim. Quais são as suas expectativas aí para a adaptação? O que você pode estar falando em questão de lançamento? Se vai passar aqui no Brasil, essa questão Sim. toda? Não, com certeza vai ter um lançamento nacional. É um filme que a gente fez muito para o mercado internacional, que a gente está... eu contribuí com um outro filme brasileiro chamado Motorrad, que é um slasher de motoqueiros na Serra da Canastra, que é uma história bem slasher, assim. E esse filme, no Brasil, ele fez uma bilheteria fraca, mas ele teve muito apelo para o mercado internacional. Então a gente meio que está mirando numa coisa mais assim, de fazer uns filmes de gênero, que é meio... Mesmo antes de começar essa contribuição com o cinema, eu acho que as minhas HQs, elas já caem nessa coisa de ser HQs de gênero. É o que eu gosto de fazer, sou muito influenciado por um cinema da década de 70, dos diretores malucos americanos que saíam e faziam os filmes deles do jeito que eles queriam, geralmente financiados pela máfia. Então... essa contribuição tem essa pegada. Agora, contribuir com casting, para mim, o Jonathan é fantástico, assim. Eu acho que é um cara que ele teve uma carreira de superstar no começo, depois ele deu uma caída, e eu acho que ele está num momento assim, muito legal da carreira dele. O ator japonês, que eu sempre esqueço o nome, ele tá no 13 Assassinos, que é um filme de samurai que eu adoro. Ele é um cara que, quando a gente foi filmar na Liberdade, os brasileiros não sabiam quem é esse cara. Todos os japoneses paravam para pedir autógrafo desse cara, porque ele faz série de TV, ele é super conhecido lá. E a Masumi é uma descoberta. Eu visitei o set e eu trabalhei um pouco junto com o roteirista, eu dei os meus palpites, mas é uma adaptação. Então, a adaptação, você tem vários fatores da realidade que acabam fazendo a obra cinematográfica se distanciar do quadrinhos, e de uma forma ou de outra, adaptação, é a visão do Vicente da minha história. Minha história é um ponto de partida. Então, assim, eu tento não sofrer, porque eu me realizo no quadrinho. E acho que, assim, tô ansioso para ver o filme. Tem uma coisa, gera uma ansiedade gigantesca de você esperar pelo resultado. Eu tento controlar isso. Mas estou aí esperando, estou curioso para ver como que vai ficar. Eu vi algumas coisas, estou curtindo bastante o que eu vi até agora. Agora mudando de assunto, questão da Marvel, né? Você já trabalhou com eles, Sim. né? Acho que você ainda está trabalhando, então não, já parei de pegar trabalho dele porque eu estou fazendo muita coisa aqui. Mas queria saber a questão do processo criativo, né? Lá da Marvel, assim,
questão da liberdade, até que ponto você tem liberdade para escrever, desenhar lá, como é que é trabalhar com esses caras? Escrever, nunca escrevi nada para eles, não surgiu a oportunidade ainda. É até uma coisa complicada, porque como eu não tenho, apesar de eu ter obras publicadas em vários países, então tem coisa na Argentina, tem coisa em Portugal, tem coisa na Espanha, Itália, França, um monte de lugar, não tenho coisas em inglês. É a única língua que eu não publiquei ainda. Então é difícil, eu não me dei o trabalho de traduzir nada meu para o inglês também, mas eles tendem a preferir escritores nativos da língua inglesa, e então eu nem entrei muito nessa área ainda para tentar alguma coisa assim. Quanto à parte de desenhista, é bem prático, às vezes você tem um pouquinho mais de liberdade, vai depender, acho que talvez mais do próprio roteirista, e às vezes até depender do atraso do roteirista. Então, eu já peguei alguns roteiros atrasados da Marvel, e aí eu aproveitava o roteiro um pouquinho atrasado para tomar mais liberdade. Então chegava um roteiro muito sucinto, sem os diálogos. Aí eu fazia as coisas do jeito que eu queria, aí chegava com o trabalho adiantado e tudo mais. Eu tentei meio que ter essa breve carreira com a Marvel, me estabelecer por profissionalismo e entregar as coisas rápido, assim, sabe? Desenhar bem, desenhar rápido, entregar e não atrasar nenhum prazo. E é legal, porque é engraçado, me desresponsabiliza quanto ao roteiro, então eu posso me concentrar mais no desenho, né? É engraçado, porque eu tenho muita convicção em escrever e fazer as coisas que eu gosto de escrever, mas é engraçado de vez em quando você pegar meio que umas fériasinhas e falar assim, não, agora é só desenho. Né? Foi meio que o caso. Para encerrar aqui a entrevista, você quer deixar um recado final aí os seus eventos, né? Os eventos agora de final do ano, onde você vai estar, né? Você ainda está fazendo turnê aí da Samurai Shiro, como é que tá a sua agenda aí de final de ano? Bom, a gente tem um lançamento aí na Boca, com a Darkside. A gente não tem uma data ainda, então acho que não vou nem dar nome aos bois, nem data certa, mas a gente está tentando, tá com tudo pronto para estar vendendo logo antes da CCXP, e vai ter na minha mesa na CCXP, então vai ter lançamento lá. Vou estar na CCXP, no Artist Alley, não tenho certeza o número da mesa, eu acho que é D44, alguma coisa assim, mas confirme depois lá. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link lá do Artist Alley, a sua mesa lá, para ficar perfeito. De boa. Então vocês procurem no link lá. E por enquanto só tentando uma HQ por ano já tá bom, né? Tá ótimo. Dá trabalho fazer quadrinho, né? Então faz assim. Dá muito trabalho fazer quadrinhos. Fazer quadrinhos não é a melhor ideia, mas se você não tiver opção, é o que você vai ter que fazer. Se você gostar, não vai ter muito jeito. Então é isso, gente. Obrigado, Danilo, pela disponibilidade para estar falando com a gente. Acompanha aí o canal, né? Que a gente vai estar lá na CCXP, na nossa cobertura, mais uma vez lá na São Paulo Expo. Aguarde aí novidades da Darkside lá no nosso site, redes sociais, e até a próxima, galera. Valeu!